Nós estamos onde a notícia acontece. Notícias Agrícolas, sou Matheus Pereira, diretor da Pátria Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro. Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós voltamos com a nossa programação, dessa vez para falar sobre o potencial que as safras de inverno têm de aumentar a sua produção e atender uma demanda existente no setor de rações, no setor das proteínas animais. Quem vai conversar, para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós vamos lá direto para Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul, conversar com o Marcelo Debaco, ele que é analista da Debaco Corretora, e também o Giovanni Faé, que é chefe da Embrapa Trigo. Os dois já estão aqui conosco por vídeo, então sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui no Notícias Agrícolas. O prazer é nosso, Guilherme. A gente percebe que eu falo todos os dias para vocês da Rússia, da produção mundial, do câmbio, do preço, o que está acontecendo, não está acontecendo, mas tudo isso não teria sentido se não houvesse o campo e a pesquisa. É a pesquisa que traz soluções. Eu queria, então, deixar um espaço da tua entrevista, focar especialmente no Giovanni e nesse material que a Embrapa está trazendo, nesse tipo de trabalho que eles trazem, tão fundamental para que a gente consiga alavancar e otimizar a área disponível do Estado. Giovanni, nos últimos anos, a gente já vem acompanhando um aumento no cultivo das áreas de inverno, o trigo vem crescendo ano após ano essa área cultivada, mas ainda existe um potencial bastante grande de crescimento dessas culturas, né? Se a gente pegar, conversando aqui com o Marcelo, passando alguns números da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, os dados dos economistas da Farsul mostram que nós aproveitamos somente aproximadamente 10% dessas áreas cultivadas no verão para produzir essa energia no inverno. Né? Então, 1,09 seria aí o número dele. E eles mostram que se nós passássemos para 2 safras por ano, nós teríamos uma injeção na economia de 12 bilhões de reais em toda a cadeia para o estado do Rio Grande do Sul. Né? Não estou pegando as outras unidades da federação. Então, há realmente uma oportunidade gigantesca da gente otimizar o uso dessas terras que ficam ociosas no inverno. Nós trabalhamos aqui, Marcelo, como o inverno como uma fronteira agrícola a ser desenvolvida. Mas, por outro lado, a gente tem infraestrutura, a gente tem tecnologias. Né? Hoje a gente está aqui na Embrapa Trigo conversando com o pessoal da indústria de ração para discutir essa nova opção para dar liquidez. Esse é um dos problemas aí que o produtor enfrenta para trazer esse cultivo no inverno. É na hora de vender, ele ter realmente esse produto no mercado, para que a gente realmente consiga desenvolver materiais que estejam alinhados a essas expectativas e tragam essa renda ao produtor para ele chegar realmente à segunda safra por ano agrícola. E aí, Giovanni, além da costumeira destinação desse trigo para o consumo humano, para elaboração dos derivados para o consumo humano, também existe um grande mercado que pode ser atingido para as proteínas animais vindas dessas áreas de inverno, né? O produtor hoje que utilizar o inverno para converter essa energia, esse grão, em proteína animal, ele agrega valor, ele realmente consegue ter uma rentabilidade altíssima que às vezes ultrapassa até a rentabilidade que ele tem na soja. O que está faltando hoje para a gente pensar numa questão de ração, no uso desses invernos para ração? Essa caracterização, o potencial realmente de absorção desse cereal, feed, ou como feed, ele é muito grande, Ele é realmente algo que pode dar uma sustentabilidade para toda a cadeia se a gente conseguir valorar esse produto. E para isso a gente tem que caracterizar, a gente tem que fazer essa análise qualitativa. Muitas vezes, novamente conversando aqui com o Marcelo, a gente para muito na parte agronômica, quantitativa, E um foco muito para o moinho, para o pão, para a massa, para o biscoito. E essa parte de proteína animal,
às vezes a gente, né, até então, a gente realmente agora começou a se organizar com outras unidades da Embrapa, hoje a gente está com a Embrapa Sinos e Aves mostrando esses resultados, para que isso aqui seja precificado como feed. Não seja um subproduto, não seja um resíduo, seja um material de primeira qualidade para ser utilizado nas rações em complementação ao milho. Né? Acho que esse é um ponto importante. Isso traz sustentabilidade para o sistema, para o produtor, mas para toda a cadeia como toda a indústria está precisando disso também. Então, realmente, esse é um dos nossos focos agora, a gente se aproximar, né, para fazer realmente essa caracterização que dê condições da indústria valorar o cereal feed como é feito, né, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, onde a maior parte dos cereais aí são destinados para a ração. E, Giovanni, dentro desse rol de culturas de inverno não é só o trigo, né? Tem outras opções também que o produtor pode aproveitar, né? Fazendo um gancho assim, Guilherme, atropelando um pouco a tua pauta, mas também tem a questão da energia, né? Cada vez mais, especialmente na América do Norte e em alguns estados do Brasil, a gente percebe que a demanda para etanol do milho tem retirado o milho do mercado de ração, então é preciso que se aporte outros cereais para a ração animal e também complementares para a indústria de etanol, não é, Giovanni? Perfeito, está linkado com a pergunta do Guilherme, que se a gente olhar ao fundo aqui, a gente tem o que há disponível de cereais de inverno para a cadeia. Né? Então, a gente tem, além do trigo, o triticale, eu acho que esse é um dos pontos de alavancar, para a gente realmente conseguir ter algo organizado e alavancar essa cadeia, né, como energia. Falaste muito bem, Marcelo Triticale. Temos a cevada, bem atrás de nós aqui, temos o centeio, temos a aveia, então a gente consegue ter realmente algo para compor um sistema diversificado do produtor e que atenda, cada um tem a sua característica. Seja na questão da espécie, um triticale é diferente de uma cevada, que é diferente do triticale, mas entre as cultivares também. Essa especificidade desce para o nível de cultivar. Né? Então, isso é muito importante, não só para o lado agronômico, mas para o lado qualitativo também. E a nossa ideia é realmente ofertar cada vez mais, né, de uma forma organizada, materiais que sejam competitivos nos diferentes, né, cereais, né, ou culturas para gerar essa renda no inverno, que tragam aí a rentabilidade, uma maior segurança, mas que realmente entreguem o que a indústria precisa. Então, esse é um ponto extremamente importante. A gente está trabalhando hoje aqui, por exemplo, né, caracterizando nesse exato momento, né, o nosso melhorista de triticale está apresentando o que temos hoje no mercado e o que está por vir nos próximos anos, para compor aí essa dinâmica. E aí, Giovanni, pensando do outro lado da cadeia, aquele produtor da proteína animal que vai consumir esse cereal, ele está acostumado ali com a sua ração composta, né, pelo milho, pela soja, ele consegue fazer essa substituição e ter os mesmos rendimentos? É mais difícil? Como é que tira a dúvida da cabeça desse pessoal que vai consumir esse cereal na ração? A pesquisadora Marisa Bertuol acabou de apresentar 10 minutos atrás resultados que eles têm de caracterização, por exemplo, vamos pegar o trigo, uma equivalência ao milho de 98%. Então, elas por elas. Isso é na média, tá, Guilherme? Porque tem algumas cultivares que ultrapassam em até 15%, então essa equivalência chega a 115%. E ao passo que tem algumas que chegam em níveis de 80%, 75%, como ela acabou de mostrar. Então, o produtor ele tem que ter ciência de que é possível, sim, né, eu fazer uma substituição completa ao milho na ração com os cereais de inverno que a gente tem no mercado hoje. Inclusive com trigos com maior proteína do que o milho e até proteína mais digestibilidade até do que a proteína do milho, em alguns casos. Perfeito, isso é uma das vantagens, que seria, né, em comparação ao milho, teria mais energia na média, né? Mas o cereal de inverno, como o trigo, por exemplo, ele tem mais proteína e mais fibra. Então, tu realmente consegue ter aquela complementariedade importante que para a indústria é muito benéfico, né? Pensando até em redução de custo do produto final. Diminui aditivos na ração. O farelo de soja hoje está cada vez mais caro, né? Então tem realmente esse ganho. Perfeito. E vocês veem uma evolução do entendimento dessas questões? A gente está no caminho para realmente aumentar essa produção, abrir esse novo mercado aqui no país? Bom, do lado do mercado, a gente percebe que não é possível que exista uma área tão grande de solo que fique descoberta ou fique com algum tipo de cobertura que não dá rentabilidade para o agricultor. Então, isso tem que ser a resposta. E eu acho que a gente tem uma empresa brasileira com potencial, com formação, que está buscando o futuro, está vendo os problemas do presente e desenvolvendo o futuro. E isso é uma questão cultural que ela vem do bolso
o agricultor vai perder rentabilidade, porque o custo dos insumos vai subir na mesma medida que subiram os preços agrícolas. Também a dificuldade de produção de matérias-primas para insumos vai trazer esse custo, essa elevação de custo, e a otimização desse solo nesse período de inverno é uma nova fronteira que está aqui, está aberta, e temos técnicos, temos toda a condição no Estado e no Brasil, através da Embrapa, de buscar esse otimismo aí, essa melhor utilização do solo. Eu acho que esse é o ponto fundamental. O agricultor já tem a terra, ele já tem o equipamento, Tem o clima, tem a tecnologia. Então, perfeito, eu vou complementar. Eu também acho que é um caminho sem volta, acho que foi mais ou menos isso que o Marcelo colocou. E essa oportunidade de uso da terra para uma segunda safra é algo que já está posto há muito tempo. Esse novo mercado organizado vai realmente dar liquidez e garantir uma segunda safra. Mas a gente ainda tem um intervalo, né, entre a colheita do verão até o plantio do cereal de inverno, que normalmente na nossa região, se a gente for pegar, vai variar de maio, julho, né, mas na nossa região se concentra muito em junho, em que o solo fica descoberto. E esse é um ponto importante. Nós temos um custo de oportunidade altíssimo, né? Qualquer dia que eu fico com o solo descoberto, eu estou desperdiçando energia, uma oportunidade. Eu tenho energia disponível, né? Pensando na questão de ambiente do solo, é um impacto negativo para o sistema. Mas se eu pensar pelo lado do bolso do produtor, é um desperdício. E aí nós temos a tecnologia como a segunda. E a gente está atrás aqui, Guilherme, de uma tecnologia que vai ser lançada a partir do ano que vem, uma cevada de 80 dias, cevada feed da forragem, que a gente consegue compor a famosa terceira safra agrícola com cereal de inverno. Ou seja, eu libero a área em março dessa soja precoce, plantada no cedo, eu consigo entrar com uma cevada que eu vou colher em junho, vou plantar o meu trigo em cima dessa cevada. Se eu somar aí uma média bem razoável, sem ser muito otimista, eu colho aí 9 mil quilos de grão por hectare em 13 meses, tá? Em 13 meses. E consigo, se eu for converter em proteína, que eu acho que é um cálculo interessante, produzir mais de 2 mil quilos de proteína bruta por hectare nesse mesmo período. Então, é algo que a gente, eu concordo contigo, caminho sem volta, e a gente está trabalhando para agregar cada vez mais dentro dessa lógica. Giovanni e Marcelo, muito obrigado pela participação de vocês, por parar aí o dia de demonstração de vocês para fazer essa entrada ao vivo aqui com a gente. Se vocês quiserem deixar algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, podem ficar à vontade. Eu só tenho um recado. Embrapa é brasileira, tem técnicos excelentes. O nosso solo, a nossa energia solar, a nossa disponibilidade de recursos naturais tem que ser aproveitada. E muito mais ainda, a capacidade do agricultor em converter tudo isso em alimento, renda e riqueza para o país. Forte abraço, fique conosco. Só vou complementar, então, agradecendo o espaço, ao Marcelo, ao Guilherme, Notícias Agrícolas, a Debaco Corretora, e fazer um convite, além de dizer, contem conosco, isso realmente é uma empresa de todos nós somos acionistas dessa empresa, o cidadão, a gente tem que servir à sociedade, mas também fazer o convite para o evento, que vai até quinta-feira, né? A Embrapa está aberta todos os dias do ano, para quem tiver interesse de vir aqui interagir, agregar, a gente quer realmente contribuir, mas nesses dias a Embrapa fica aberta na Semana Tecnológica, Cereal Tech, para fazer essas discussões. Então, quem tiver disponibilidade, compareça, né? Hoje, amanhã, até quinta-feira, a gente vai estar com o nosso time de pesquisadores aqui. Um abraço. Giovanni e Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Fica aberto o espaço para vocês sempre voltarem e contribuírem conosco. Até a próxima. Até mais. O Marcelo Debaco, ele que é analista da Debaco Corretora, e o Giovanni Faé, que é chefe da Embrapa Trigo, os dois participando ao vivo com a gente, direto de Passo Fundo, para mostrar um pouquinho o tamanho do potencial que existe para o crescimento das áreas cultivadas na safra de inverno aqui no Brasil. O Giovanni Faé da Embrapa apresentando os números, somente no Rio Grande do Sul, um levantamento lá no estado gaúcho, 10% da área cultivada na safra verão é destinada a culturas rentáveis de inverno, então um potencial muito grande de crescimento para essas áreas. E aí, pelos cálculos da Embrapa, se a mesma área fosse cultivada na safra verão e na safra inverno, seria um incremento de cerca de 12 bilhões de reais na economia somente lá no Rio Grande do Sul. Então aí a gente vê o tamanho desse potencial. Como opções para esse cultivo de inverno,
o especialista da Embrapa citando, além do trigo, o triticale, a cevada, o centeio, a aveia também, e aí um grande diferencial, um grande potencial desse mercado. Não somente a destinação para o consumo humano, para os derivados dessas farinhas, como a gente está acostumado a ver, mas também um campo muito grande para o crescimento na utilização de rações e na conversão para proteínas animais. O Marcelo De Bacco próprio destacando essa questão do potencial desse mercado, o uso do milho cada vez mais crescendo na fabricação de etanol, retirando esses volumes do cereal do milho que seriam destinados para ração, indo para a produção do etanol, abrindo esse espaço de demanda que pode ser absorvido por essas culturas de inverno, conforme os dois destacaram aqui para a gente. E aí, na dúvida, na questão da substituição da ração de milho por esses cereais de inverno, o Giovanni Faé destacando aqui para a gente que as pesquisas da Embrapa apontam que, na média, o trigo na ração substitui em 98% os mesmos resultados do milho. Isso, na média, tem algumas cultivares que substituem um pouco menos, ali em volta dos 80%, mas tem algumas cultivares que até superam os rendimentos do milho nas rações, chega a 15% a mais do que o milho. Então, é uma opção muito positiva, tanto para o produtor do cereal, que vai utilizar a sua terra que já está ali disponível, fica ali com alguma cobertura no inverno, sem gerar rentabilidade, aumenta a sua rentabilidade, aumenta o giro da propriedade, agrega essa produção ao seu rol de culturas e ainda também um movimento positivo para aquele outro lado da cadeia, para o produtor de proteínas animais, que ganha mais opções de competitividade na hora de formar o seu conjunto de cereais para a ração dos seus animais, das suas proteínas. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.